É o Gazeta Entrevista, de volta. Daqui a pouco eu converso com o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Acre, Assuero Veronês. Vamos falar um pouco sobre economia, falar das perspectivas econômicas para o Acre. Mas antes de dar o meu boa tarde, deixa eu falar aqui do nosso parceiro, Copserge, cooperativa de trabalhadores que oferece oportunidade de renda para milhares de famílias. Ser um cooperado é estar presente, é unir forças, é confiar no futuro. Ser um cooperado é acreditar no trabalho, estar sempre pronto, com a certeza da vitória. A Copserge acredita no cooperativismo como instrumento de integração, desenvolvimento e prosperidade. Valores que há 18 anos estão presentes em nosso dia a dia. Copserge, feita por pessoas para pessoas. Bem, aqui conosco o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Acre, Assuero Veronês. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Então, a economia do Acre hoje é um tema bastante discutido, né, em função da situação do Estado e também da campanha eleitoral que se aproxima, e todos os temas importantes entram nessa perspectiva. E claro que muita coisa tem a ver com o cenário nacional, mas nos últimos anos o que se percebe é uma cobrança maior do empresariado e da própria sociedade de uma definição mais clara dos rumos econômicos do Acre, até mesmo porque a atividade econômica estagnou, né? Como é que o senhor avalia esse momento? Como é que o senhor vê essa discussão que começa a ganhar corpo? A discussão é natural, principalmente pelo período eleitoral, né? Quando os candidatos começam a apresentar seus planos de governo e as pessoas começam a se inteirar mais dessa situação. Na verdade, isso decorre também de um fracasso relativo que houve nas políticas de desenvolvimento dos últimos anos, né? A diversificação da economia acabou não atingindo os objetivos que foram traçados, haja visto, por exemplo, a questão da ZPE, que era para a instalação de indústrias, e isso não aconteceu, outros tipos de atividades que também tiveram dificuldades. Então, isso tudo leva a uma reflexão e a uma discussão sobre qual modelo que nós temos que trilhar para desenvolver o Acre, porque o desenvolvimento é uma demanda da sociedade que qualquer governante tem que se preocupar com ela. Não dá mais para achar que o Estado ainda é o grande guarda-chuva que vai acolher todo mundo. Quer dizer, nós temos hoje aí várias faculdades soltando alunos com seus diplomas ano a ano, buscando colocação no mercado de trabalho, e não tem. Então nós temos uma retração grande, desempregados no Acre passa de 50 mil pessoas, quer dizer, uma economia migrando para a informalidade cada vez mais e uma estagnação mesmo. Que relação o senhor faz desse cenário com o cenário nacional, já que, claro, uma coisa está ligada à outra? Sem dúvida que a crise que atinge a União, atinge o Estado brasileiro, tem seus reflexos aqui. Mais ainda por ser um Estado altamente dependente da União, né? Nós não temos uma autonomia econômica. Então isso torna as coisas mais difíceis, porque nós ficamos dependendo de repasses, e a arrecadação da União, quando cai, diminui o repasse, dependendo de empréstimos, dependendo de alocação de recursos das mais diversas ordens, mas isso tudo, num cenário de crise, complica mais para quem governa, né? Mas nessa discussão toda, tanto que os empresários estão aí se unindo em torno do Fórum de Desenvolvimento que foi reativado, né, foi recriado agora, justamente para apresentar aos candidatos a proposta dos empresários com relação ao desenvolvimento do Estado. Isso foi bastante discutido por o corpo técnico de cada instituição, das federações especialmente, e estamos entregando aos candidatos essa proposta, que é uma proposta que não é para ficar na gaveta, não é um documento a mais, não é um papel a mais, mas é sim uma coisa bastante consistente, que a gente quer ter uma participação efetiva
na formulação dessas políticas. Quando o senhor fala de participação efetiva, veja bem, os candidatos, alguns já se posicionaram a esse respeito, né, questões econômicas. O candidato da oposição, desse maior bloco, claramente já diz que vai adotar práticas liberais, né? Fala em desenvolver o agronegócio, em abrir o Acre para desenvolver várias frentes econômicas. Isso é uma política liberal. Já o candidato da Frente Popular, ele tem sido um pouco mais tímido, pelo menos nas vezes que eu o questionei, aqui mesmo no programa, se mostrou disposto a rever conceitos, a fazer mudanças, mas não tem essa clareza, essa objetividade que o momento pede. E aí, nessas propostas que as entidades apresentam, essa abertura, esse diálogo, essa inclinação vai ser determinante para que haja um diálogo mais aproximado, ou até mesmo um apoio dessas instituições a este ou aquele candidato? Eu espero que seja, porque é isso que está sendo tratado. Eu acho que nós temos que dar uma guinada liberal, né? Nós precisamos diminuir, enxugar o Estado, fazer o que eles chamam de o Estado necessário, sim, e não um Estado gigantesco que consome todos os recursos, todos os impostos que a gente paga e você não vê retorno. Então a gente precisa sim de uma guinada liberal, até para poder destravar bastante o Estado, diminuir a burocracia, né? Diminuir o intervencionismo estatal e permitir que o investimento privado aconteça. Porque o investimento só vai onde ele é bem recebido. O dinheiro, né, se o capital aqui não for bem acolhido, ele vai para outro lugar, ele migra. Então nós precisamos ter um ambiente de negócios favoráveis. A criação desse ambiente de negócios favorável passa sim pelo liberalismo, pela menor intervenção do Estado, pela desburocratização, destravar o Estado dessa teia que nos enredou a todos. Tem um componente aí que é a segurança jurídica e que é também a expectativa da sociedade em relação a um tema. Vejamos, às vezes, por medo, por receio, né, por insegurança, não se faz uma aposta em uma atividade econômica diferente da atual, em uma direção diferente da atual. E, às vezes, se trabalha muito essa questão da comunicação para influenciar a sociedade, né, os formadores de opinião, nesta ou naquela direção. E o que precisa ficar muito claro nesse momento é que me parece que nós temos só uma saída, né, não duas. Eu acho que a gente tem que ter rumo e ter foco para atingir as coisas. Se você for pensar em todo o esforço que foi feito nesses últimos 20 anos para desenvolver o Estado, foi feito muita infraestrutura, foi feito muitas iniciativas foram feitas para tentar atingir objetivos de desenvolvimento, mas praticamente poucas funcionaram, né? Eu tenho a minha convicção de que não há outra saída se não for pelo agronegócio, porque o agro hoje mostra sua força no Brasil todo. O Brasil é um grande produtor mundial de alimentos hoje, o segundo do mundo, e vai chegar ao primeiro. É um grande exportador em produtos do agro e muito competitivo, e isso não chegou no Acre. Mas é uma vocação natural do Estado. É impressionante como que isso não se conectou com a população do Acre. Eu penso isso e tenho as minhas hipóteses, né? Eu acho que, primeiro, nós sofremos uma pressão ambiental muito maior que os outros lugares. Para nós chegou primeiro e com muita força. A força do Estado, da mão dura, coercitiva do Estado, e isso gerou uma legislação extremamente severa, punitiva e castradora mesmo da possibilidade de investimento. Isso nos limitou bastante. Quando foi criado 80% de reserva legal para cada propriedade, o que é um exagero na minha opinião, isso acabou por afastar bastante os investimentos. Qual a situação que nós temos hoje? Nós temos 13% ou 14% do Estado desmatado. O resto são florestas. Essas florestas são florestas públicas, florestas privadas, terras indígenas, reservas, unidade de conservação, etc. Essa parte, esses 87%, nós temos muito poucas possibilidades nele. Embora tenha sido apregoado uma série
de vantagens da economia florestal, isso não aconteceu, essa É economia. porque na prática não acontece, Não porque acontece. tem uns entraves, né? Uma coisa é propaganda, outra coisa é a realidade. Exatamente, é porque a floresta tem pouco a oferecer do ponto de vista real, da economia real, né? Se você for falar em crédito de carbono, essas coisas que são ainda um tanto subjetivas, né? Que estão acontecendo, mas com muita timidez. Agora, o setor madeireiro, que seria a matéria-prima mais forte que a floresta tem, mais significativa, também não andou. O setor madeireiro está com muita dificuldade, né? Muitas madeireiras fechadas, etc. Então, a área aberta, antropizada, que a gente chama, que é a área que nós temos hoje disponível, que é muito pouco, na minha opinião, muito pouco, mas que precisa de uma política muito específica. E essa política tem que começar a acabar com o preconceito que ainda resiste em alguns setores, acho que não mais na sociedade de um modo geral, mas em alguns setores, um preconceito contra a pecuária. Queira ou não, goste ou não, a pecuária é o nosso carro-chefe. E vai ser sempre. E quem tem preconceito, mas gosta de um filé, de uma picanha, né? Gosta. Mas a verdade é isso. Quer dizer, então, se você fizer uma fotografia do Acre hoje, você vai ver que as propriedades todas, pequenas, médias e grandes, têm pecuária. Só que os grandes produtores que buscam informação, buscam tecnologia por conta própria e estão num nível de produtividade lá em cima, os pequenos e médios não têm essa facilidade, não têm acesso a isso. Então o nível de produtividade deles é muito baixo. Então acho que começa uma política importante a reconhecer a pecuária como principal atividade econômica que nós temos no meio rural e buscar trazer para dentro dos níveis de produtividade que nós temos hoje, que podemos alcançar facilmente, face às nossas condições favoráveis, trazer esse rol imenso de pequenos e médios que estão aí sem condições de fazer a mesma coisa, de atingir esses níveis de produtividade. Tecnologia é que precisa levar para todo mundo. Feito isso, é possível diversificar em algumas coisas. Vamos escolher aquilo que realmente dá certo, aquilo que tem atração para o investimento privado, né? Sem inventar muita coisa, mas focar em determinadas cadeias produtivas que são importantes. Então, nós precisamos quebrar essa desconexão que nós estamos hoje do Brasil real, do Brasil do agronegócio, né? Que vem até Rondônia e chega para cá, complica a coisa. Tem gente que não gosta da comparação, mas é inevitável, né? Inevitável. A gente passa da divisa Acre-Rondônia, muda completamente os ares, né? Exatamente. Agora, Rondônia ficou com um território de 35% desmatado, teve um processo de colonização muito intenso, uma desorganização política por anos, mas agora as coisas vão se arrumando. E o Estado muito diversificado, com muito investimento, com muita produção. E nós temos que ponderar uma coisa, nós temos uma logística difícil, né? Nós estamos na ponta, mas aconteceu um negócio que, na minha opinião, muda radicalmente algumas coisas, que é esse fato que está acontecendo em Rondônia, que isso é igual uma enchente que vai chegando, né? E outra é a hidrovia da Madeira, que realmente se constituiu numa via de exportação muito importante. Então, para quem produz grão aqui hoje, leva ali em Rondônia, não é longe, é muito perto para esse tipo de logística, e vai exportar automaticamente para com as grandes tradings que estão instaladas ali. Então, nós temos essa mudança de cenário. Agora, precisamos realmente acreditar que é possível por aí, até porque eu não vejo muitas outras alternativas, a não ser pelo setor primário, e criar realmente uma força-tarefa dentro do próximo governo de mover esse carro que está encalhado aí, né? Pois é, então eu acho que o momento é propício para essa discussão. As entidades que eu tenho percebido, né, a federação e outras, estão se posicionando e eu creio que isso acaba influenciando o resto da população para que todos abracem, né? Porque também não adianta ficar só restrito a um setor. É verdade. Nós temos conversado muito com a indústria, o comércio é muito dependente do crescimento dos outros segmentos, mas eu acho que o passo, assim, eu acho que essa convicção ela está sendo consolidada de que o agronegócio seria o grande caminho. Se a gente for ver a legislação, por exemplo, o Código Florestal é uma lei federal. De que modo poderia haver uma flexibilização? Muito difícil. A gente tem pensado um pouco nisso. Eu acho que talvez
pelos instrumentos que nós temos hoje de fiscalização e controle, muito aperfeiçoados, satélites diariamente fiscalizando a todos, eu acho que seria possível abrir uma nova discussão, né, de uma forma diferente. Não seria uma flexibilização genérica, Sim. mas sim individual, localizada, dependendo do nível de exploração que você tem da tua propriedade, da tua localização, estrada, energia, etc., da aptidão de solo, você poderia aumentar a tua área de produção. Porque é uma insanidade você ter áreas extremamente propícias para a agricultura, com solo, com topografia, com rodovia feita pelos governos, energia que levou, e depois ficam lá metade ou mais, até 80% delas, sem produzir. É até um desperdício, né? É um desperdício. Agora, então nós precisamos racionalizar isso. Isso também tem uma responsabilidade da bancada federal, né? Deputados e senadores que podem fazer essa interlocução. Como é que tem sido a conversa com eles? Já se começa, porque o Código Florestal atual foi aprovado em 2012, mas num momento de muita pressão, de muita polarização de setores, né? Sim. Foi uma guerra, né? E nós tivemos que, na época, o relator era o deputado Aldo Rebelo, na Câmara, e nós tivemos uma estratégia, que foi, para salvar o passado, engessar o futuro. Quer dizer, É verdade. nós não abrimos a discussão de novos desmatamentos, porque se abrisse naquele momento, o objetivo maior era consolidar o que já estava feito. Principalmente lá para o sul, sudeste, que, né, as áreas já estão todas consolidadas, eles queriam consolidar aquilo. E a Amazônia era um tema sempre muito mais delicado para se tratar, né? E falar em novos desmatamentos, quer dizer, voltar a reserva legal para 50, era complicado naquele momento. Então resolvemos salvar o passado. Agora, decorridos 6 anos, eu acho que já existe algum movimento para tornar a rediscutir isso. Mas é claro que em novas bases, não nas bases antigas, onde genericamente todo mundo tinha direito de desmatar X%. Não, vamos estabelecer alguns sistemas de controle, né? Acho que o Estado hoje está muito bem aparelhado para isso, é diferente de antigamente. Então, acho que é possível fazer, sim, uma flexibilização da lei para permitir que estados como o Acre, você imagina, vamos tirar o Estado, vamos pegar municípios. Municípios do Acre que ficaram longe do desmatamento, porque o desmatamento ele é gradativo, ele vem gradualmente subindo, né? Pegou o Mato Grosso, você vê, o Mato Grosso era um vazio demográfico, aquele norte do Mato Grosso, hoje é pontilhado de cidades prósperas, né? Inclusive cidades construídas para isso, né? Para ocupar aquilo mesmo. lá, né? É um celeiro, uma coisa maravilhosa. Depois veio para Rondônia, então, e onde o desmatamento não chegou, essas cidades estão condenadas à pobreza. Você imagina, algumas cidades do Acre têm essa característica. O desmatamento não chegou lá, como vão crescer? Vão sobreviver de quê? Tem município que a zona urbana está completamente isolada, não pode mais nem construir casa, né? Pois é. Então, é preciso rever caso a caso. Essas coisas têm que ser... Agora, tem que ter uma abertura da classe política, né? Que as pessoas que dirigem, que pensam o Estado, têm que entender melhor essa questão ambiental, né? E enfrentar, inclusive, hoje, uma conscientização da sociedade contra a expansão, né? Mas é porque é aquilo que eu falei no início, né? Usa-se os meios de comunicação, trabalha-se essa questão psicológica, incute medo e receio, né, de forma hegemônica, como se produzir fosse o terror, né? Derrubar uma árvore hoje virou um sacrilégio, quer dizer, uma coisa... Você é demonizado se falar que vai derrubar. Mas tem árvore que ela por si mesma morre, né? Quer dizer, é o tempo de vida. Tem coisas eu acho que nós temos que pensar isso com racionalidade, com base em ciência, sabe? Nós não podemos ser os responsáveis pela manutenção do clima mundial, como dizem que é, e não receber nada em troca, né? Tem muita coisa para ser discutida nisso, né? Eu acho que uma proposta que a gente está colocando para o novo governador é justamente fazer uma revisão da legislação ambiental estadual, porque não é só a federal. Acho que o Estado também legislou muito. Legislou e principalmente agiu de forma muito policialesca mesmo. Muito, questão, muito. Né? Esse é o comportamento hoje dos órgãos ambientais, né? São muito policialescos quando deviam ser, né, mais orientadores, né? É claro que quem incidir ou reincidir é uma coisa, mas o primeiro passo seria a orientação, né, e não a canetada
né, e ameaça tal que, de certa Mas é forma... isso. O tempo, infelizmente, é curto, presidente. O assunto é vasto. Em uma outra oportunidade, a gente aprofunda mais esse debate. Quero agradecer a sua vinda aqui, registrar também essa opinião da federação e dizer que o espaço é aberto e democrático para tantos quantos queiram se manifestar. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos fazer o intervalo. Daqui a pouco voltamos aqui com o Gazeta Entrevista. É só um instante. Até já.